nossos sonhos. O professor Jailson, que é o nosso secretário de projetos, já está cuidando de montar um sistema que permita converter a estrutura que já existe do CBA numa referência para o Brasil e para o mundo. Eu já falei com o ministro Armando Monteiro, porque esse CBA tem ido bater lá no Inmetro, e nós queremos trazer o CBA para o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, e há 90% das coisas encaminhadas nesse sentido, ou seja, que seja também um centro internacional de pesquisa, que participe as instituições de pesquisa do Brasil, as universidades brasileiras, e que outras também do mundo interessadas em pesquisar também se incorporem a esse esforço. Tem 3 pessoas, 1, 2 e aí faço rapidamente responder para a gente não perder o horário que ele está. Levanta rápido. Ministro Aldo, senti falta na sua fala, né, já que nós queremos, né, um país menos desigual, em relação à questão da divulgação científica, principalmente em relação a um projeto nacional de educação de ciência que é fundamental para o desenvolvimento da nossa autonomia. Qual é a estratégia do Ministério de Ciência e Tecnologia nesse aspecto? Bom dia, ministro. Queria cumprimentá-lo pela sua fala. Sou Dante Baroni, da Federal do Rio Grande do Sul e também membro do Conselho da SBPC. Vejo com muita simpatia o seu discurso no sentido de que a ciência e a tecnologia se volte a problemas realmente nacionais. Isso é muito importante. Mas eu acho que deveríamos, fica uma sugestão para reflexão, que a ciência no nosso país pense não apenas no produtivismo, não apenas que tenhamos orgulho de sermos o 13º país que mais publica no mundo, mas que essa publicação fique dissociada dos nossos problemas nacionais. Nós temos que valorizar a nossa produção científica para os problemas brasileiros, não apenas publicações indexadas. Isso nos coloca as costas dos nossos grandes problemas. Temos cada vez mais como ciência pensar não apenas no produtivismo externo, mas sim uma produção para uma inclusão social, para a melhoria do nosso povo. Ministro Aldo, boa tarde, bom dia pessoal, eu sou Tamara, presidenta da Associação Nacional de Pós-Graduandos, essa é a Ângela, presidenta da União Paulista de Estudantes Secundaristas. Estamos aqui para falar rapidamente, ministro, sobre 2 questões. Primeiro, sobre a agenda de desenvolvimento da ciência brasileira. O Brasil é um país continental com uma riqueza enorme de recursos naturais e de recursos humanos. E isso por só é uma justificativa inquestionável para se investir mais em ciência e tecnologia no nosso país. Eu gostaria que você falasse sobre isso, as perspectivas, principalmente para a formação de recursos humanos dessa juventude que quer ajudar a desenvolver o nosso país. Em segundo lugar, que nos últimos anos o Brasil se desenvolveu muito e a gente quer continuar se desenvolvendo, quer continuar tendo oportunidades para a juventude, obtendo a nossa democracia e os nossos direitos. Por isso, a gente vem aqui afirmar a nossa defesa da educação, da ciência, da tecnologia e a nossa posição contrária aos cortes nessas áreas, porque o Brasil precisa de mais democracia, de mais direitos e de mais investimentos. E convidar todos também para participar do Salão de Divulgação Científica da NPG sobre financiamento da ciência no Brasil, que o ministro vai estar lá amanhã à tarde. Rapidamente, vou passar aqui para a Ângela. Bom dia a todos. Queria saudar o ministro Aldo e a presidente da SBPC, a Helena. Rapidinho, só dizer que eu sou presidente da UPES, da União Paulista dos Estudantes Secundaristas, que é uma entidade que atua dentro das escolas de ensino médio e técnico aqui do estado de São Paulo. Nós estamos aqui na SBPC para construir esse espaço também junto com a NPG, do Salão Científico, que vai debater a questão do financiamento da ciência brasileira, porque a gente acha importante a gente conseguir debater isso também dentro do nosso estado de São Paulo. Hoje em dia nós temos, por exemplo, uma rede de escolas técnicas estaduais, como a de
escolas técnicas, onde a gente não consegue ter nenhum tipo de bolsa para incentivar o desenvolvimento científico, para incentivar a pesquisa no estado de São Paulo, onde o governo estadual investe muito na construção das escolas, investe pouco em manter elas e conseguir trazer de fato uma qualidade para o ensino. E a gente acha que a gente pode contribuir muito dentro do ensino técnico, dentro das ETECs, se a gente conseguir fazer com que tenhamos um ensino de mais qualidade. Eu quero assistência na ciência e educação. Partido de verbas não. Eu quero assistência na ciência e inovação. Bom dia, meu nome é Marina, sou diretora do Sindicato dos Trabalhadores da Unicamp. Eu gostaria de primeiro parabenizar o evento, né? Acho que é sempre muito importante quando a gente pode, a comunidade que quer discutir, fazer avançar os direitos da população, se reunirem juntos e discutir, inclusive com representantes do Estado. E aí a minha pergunta é direta ao senhor ministro. Vivemos na universidade pública arroxo salarial, arroxo de direitos, corte de verbas das bolsas, privatização dos hospitais universitários, e eu gostaria de saber como isso afeta o Ministério da Ciência e Tecnologia, sendo que as universidades são sim os maiores produtores de conhecimento, e esse processo de privatização dos hospitais acaba afetando a produção científica que afeta as doenças tropicais que tanto sinalizou. E também faz com que muitos trabalhadores e cientistas fogem, que foi sinalizado pelo senhor como um dos maiores problemas da ciência e tecnologia que a gente tem, que é a fuga de cientistas e técnicos especializados. Eu gostaria então de saber como isso afeta o Ministério e como o Ministério vai trabalhar, espero, em conjunto com a greve da FASUB, Greve Federal da Educação, para rever esse processo de corte de verba. Obrigada. A luta é pra valer. Bem, começando pela primeira questão, eu quero confessar que também senti falta de uma posição da minha exposição sobre a questão da divulgação científica, porque no meu discurso de posse e nas minhas falas frequentes sobre a minha área de responsabilidade, eu tenho destacado a importância do esforço em promover a educação científica como uma das missões do Ministério. E nos acordos internacionais, inclusive, nós temos buscado apoio para medidas nesse sentido. Entre elas, por exemplo, a criação de museus de ciência, que nós temos muito poucos no Brasil, e com uma frequência muito baixa. Eu vi, por exemplo, nos Estados Unidos, aquele Smithsonian, é um grande museu de ciência e tecnologia, com 12 milhões de visitas ano. Eu fui visitá-lo, parecia um parque, com tanta criança, com tanto adulto, tanta gente. E aí eu fui ver aqui, acho que é o INPE, tem um museuzinho lá em 20 mil pessoas por ano. É uma diferença muito grande. Então nós temos pouco museu, nós temos pouco esforço de divulgação científica. Hoje estava registrando que o Estado de São Paulo fechou o caderno de ciência. A Folha de São Paulo reduziu. As editorias vão diminuindo. As televisões não têm programa de divulgação científica. Nem as públicas valorizam muito isso. Então, você criar uma mentalidade científica é um esforço muito grande. E isso é uma coisa importante para a democracia. Não é por diletantismo apenas, por diversão, por cultura. Sociedade, população, se não tiver uma visão crítica, inclusive da própria ciência e do seu papel, ontem à noite eu dizia na abertura, enquanto nós promovíamos o ato de abertura do Congresso da SBPC, um berço da civilização ocidental, da filosofia, da matemática, da medicina, que é a Grécia, estava sendo tratada pelos europeus da forma que nós sabemos. Eu conversava depois com quem? Eu disse, olha, se eles estão tratando os gregos dessa forma, é melhor a gente botar as nossas baguinhas de molho. Estão ali, do lado deles, que eles devem
boa parte da sua cultura, voltando da China, da Rússia e dos Estados Unidos, a retórica da guerra. Os Estados Unidos já acusam a Rússia de ser a sua principal ameaça, já censuram os chineses por estar desenvolvendo mísseis de destruição de satélites. Ou seja, e a ciência, a melhor ciência do mundo, a serviço da pior política do mundo. Pior política no sentido que não é a política da paz, a política da guerra, a política da corrida maluquista. E então a própria visão crítica da ciência precisa da informação científica, para que nós não corramos o risco, como eu li certa vez. A professora está perreada aqui com o horário, professora. O meu horário, o que é que eu tenho agora? Cortar uma faixa. A conversa fica boa. Aqui eu gosto de contar essa história. Eu acho que aqui talvez algumas pessoas não tenham ouvido essa história que eu conto. Qual é a história que eu conto? É uma história contada pelo Carl Sagan sobre uma dessas pesquisas. Nós fizemos agora a 4ª pesquisa sobre a percepção da ciência do Brasil pela população. Os Estados Unidos fizeram uma pesquisa e dizem que numa das perguntas de múltipla escolha, quando o questionário dizia qual foi a causa do desaparecimento dos dinossauros, a resposta escolhida foi: eles não couberam na Arca de Noé. Então, significa que a falta de informação científica é um problema grave. Ele dizia o seguinte, no tempo que ele escreveu o livro dele, ele dizia: o nosso presidente, que era o Reagan, para tomar as grandes decisões, ele consulta pulsos, consulta horóscopo. E dizia o seguinte: e no momento em que eu escrevo esse livro, o vídeo mais retirado das locadoras americanas era um filme chamado Debbie e Lloyd. Então, ele dizia que isso demonstrava que precisava haver um esforço na América pela divulgação científica. E no Brasil, onde a deficiência é maior, nosso esforço precisa ser grande, embora essa pesquisa do CGE tenha revelado coisas interessantes. Bem, também concordo com a visão do Dante sobre não é as restrições, mas a visão crítica também dos indexadores de publicações existentes no mundo. Não são indexadores neutros, são indexadores de publicações que obedecem a políticas de ciência e de pesquisa que também não são neutras. Eu acho que é preciso valorizar, mas é preciso também ter independências e não absolutizar esses indexadores e nem as publicações que eles valorizam e escolhem para avaliar o nível da ciência e da pesquisa a partir das divulgações em todo o mundo. Isso também tem interesse no negócio. E a formação de recursos humanos é isso. Há um esforço agora, acho que nós dispomos de 180 mil pesquisadores, entre doutores e mestres. Para você ter uma ideia, o primeiro censo do Ministério da Educação, quando foi criado, a Diretoria de Ensino Superior, nós tínhamos, acho que um mestre e um doutor, um em biblioteconomia e outro numa outra área. Isso nos anos 30, começo dos anos 40. Então nós evoluímos muito, mas nós precisamos, segundo a alta hierarquia do CNPq e de outras instituições, ter sentido de continuidade, ou seja, esses mestres, esses doutores precisam ter dinheiro para pesquisa em todos os lugares onde eles se encontram, porque senão você vai ter uma paralisia, ou seja, uma obsolescência daquilo que ele já fez, se ele não continuar. E não é apenas, ou seja, aprender, mas continuar aprendendo. É isso que é a exigência de hoje, para que nós não formemos doutores e mestres destinados à obsolescência, que eles continuem pesquisando, e distribuir também essa pesquisa.
porque se nós estamos interiorizando a universidade no Brasil, levando mestrados e doutorados para as universidades e para as unidades de todo o país, é preciso que a pesquisa também aconteça aí, para fixar o mestre e o doutor, senão ele abandona, vai embora, em busca naturalmente desses centros de pesquisa. Então, eu acho que é essa a preocupação, doutora Tamara. Obrigado. Convidar, então, a todos que nós vamos fazer a inauguração da Expotec e de público. Gostaria também, que o público vai mudando, agradecer ao senhor que o ano passado nós tivemos algumas mudanças e o Ministério não pôde comparecer. E muitos dos institutos. O Ralph, da outra vez, trouxe todo mundo. No ano passado, por alguns, e eu quero reconhecer de público a presença de todos os institutos, a presença de todos os secretários. Isso é uma honra, é um prestígio para a nossa sociedade. Quero lhe agradecer do fundo do coração. Pelo menos 2 perguntas ao nosso ministro, que depois nós vamos fazer a inauguração da Expotec. Então a gente vai continuar, o ministro vai falar com vocês. Por favor, Fran.